Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 47º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos apresentar uma proposta que temos para qualificar os espaços esportivos infantis. Durante 26 anos da minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de desenvolver a iniciação esportiva ao futsal com crianças da faixa etária dos 4 até adolescentes de 16, 17 anos. Ao mesmo tempo, possuo 15 anos de experiência na área de educação física escolar, com crianças do ensino fundamental 1, 2 e também do ensino médio. A ideia na realidade hoje é apresentar a nossa obra em relação ao esporte na infância, que é essa obra aqui, que é o programa Esporte Educação, intervenções pedagógicas, educacionais e psicológicas para as aulas de educação física e escola de futebol. Na realidade, essa obra, ela objetiva trazer uma retrospectiva no primeiro momento em relação aos acontecimentos observados a partir de ideias desenvolvidas ao longo do século XX e do século XXI em relação ao esporte moderno. Essa primeira parte da introdução do livro, ela busca a gente poder entender um pouquinho mais por que as pessoas, os adultos, apresentam determinados tipos de comportamentos dentro dos ambientes esportivos, não só de adultos, mas também dos ambientes infantis. Na realidade, o que o livro vai trazer na sua introdução, a partir de um resgate sociológico e um resgate histórico, é que o esporte ele está impregnado de características básicas do mundo moderno, né? E essas características do desenvolvimento do mundo moderno estão ligadas também ao esporte moderno, que é desenvolvido a partir de 1820 nas escolas inglesas, a partir do educador Thomas Arnold, que pega as brincadeiras lúdicas que eram desenvolvidas no entorno das escolas inglesas e transforma em esporte, né? Então a partir daí já se institucionaliza o esporte, com regras, com ideologias calcadas principalmente no capitalismo e na Revolução Industrial, nas características da Revolução Industrial. A partir daí a gente consegue entender, o livro procura desmembrar esse desenvolvimento também nas características do esporte do século XX, que estão ligados a um esporte de alto rendimento, estão ligados a uma educação física que desenvolveu basicamente princípios higienistas no início do século, princípios militaristas na metade do século e ao final do século desenvolveu o que a gente chama de educação física competitivistas, ou seja, utilizar as características do esporte de rendimento como forma de processo educacional da educação física. O livro também traz uma retrospectiva em relação a onde se desenvolvem os modelos de educação física e os modelos de esporte na infância, mas mais do que nunca ele traz um capítulo onde fala basicamente do que se configura o modelo esporte-educação, da onde se originou, como se desenvolveu e como atualmente no século XXI se trabalha com esse modelo, com essa concepção de esporte-educação. Sempre bom lembrar que essa concepção de esporte-educação ela é originária da Carta Internacional da Educação Física e do Desporto de 1978 da Unesco. É a partir dali que se começa a se ter uma percepção que o esporte não é de um esporte homogêneo, que todas as suas manifestações em todos os espaços esportivos devem usar o esporte de rendimento como referencial. E aí então a partir dessas orientações dessa Carta Internacional é que se começa a se pensar no modelo de esporte-educação. O livro também traz, a partir de uma proposta, de um programa de esporte-educação por nós proposto, né, em que a gente utilizou esse programa que a gente desenvolveu e desenvolveu uma pesquisa para poder testar a eficácia desse programa. Então, durante 60 dias, numa escola particular da cidade de Porto Alegre, a gente aplicou esse programa de esporte-educação, objetivando qualificar os processos psicológicos de autoconceito, de inclusão, de integração, de participação e motivação das crianças. E o livro traz o resultado dessas pesquisas. E por fim, mais do que nunca, como objetivo principal do programa, do livro, da obra, né, é propor um programa de esporte e educação, onde os agentes esportivos, educadores, psicólogos do esporte, treinadores, né, dirigentes, possam utilizar como referencial para trabalhar no ambiente esportivo infantil. Basicamente, esse programa ele possui 9 características básicas, onde a principal delas
é que todas as atividades que são desenvolvidas no ambiente esportivo infantil utilizam a criança como protagonista do processo. Ou seja, a gente utiliza o esporte como uma ferramenta educacional e não utiliza a criança como uma ferramenta a mais para desenvolver o esporte. Então a gente utiliza o esporte e não o inverso, como cotidianamente a gente observa, o esporte pega as crianças e molda elas conforme as suas características básicas. Ao mesmo tempo, a obra traz as 7 áreas referenciais que estruturam o programa de esporte e educação, que são a educação cognoscente, calcada nos princípios críticos de Paulo Freire, a educação ética e moral, reforçando o seu processo de desenvolvimento, da criança, descritos por Kohlberg e Piaget, e chegando às orientações da bioética de Liboni e Prota, a educação humanizante, que é uma contribuição da área da saúde, a educação inclusiva, a partir dos princípios dos referenciais teóricos de Éder Carvalho, a educação jurídica, que se utiliza não só da Carta Internacional da Educação Física, como também do Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Lei 9.615, a Lei Pelé, que faz as orientações em relação aos princípios do esporte educacional, as orientações também da educação pedagógica, calcadas na escola francesa e na escola portuguesa, que trabalha com mais do que nunca com as pedagogias globais, com as pedagogias ativas e com as pedagogias interacionistas de aprendizagem do esporte, e mais do que nunca as orientações da educação psicológica, ou seja, as orientações da psicologia do esporte em relação aos processos psicológicos infantis, a motivação, o autoconceito, a agressividade, as cognições, são fatores também tão importantes quanto para serem analisados, e as ansiedades e o estresse dentro do esporte infantil. E por fim, a obra também sugere uma metodologia calcada em 5 módulos: o módulo do movimento significativo, os módulos do movimento espontâneo, o módulo dos movimentos específicos de aprendizagem do esporte, os módulos dos movimentos baseados no autoconceito e na inclusão e na integração. E aí essa metodologia, ao final do livro, também em relação às situações práticas de aprendizagem, a gente busca propor no mínimo 30 intervenções, que a gente chama de intervenções pedagógicas, educacionais e psicológicas, para que os educadores, para que os professores, técnicos, dirigentes, psicólogos do esporte possam utilizar na prática com seus alunos. Então a nossa ideia hoje foi então divulgar a nossa obra sobre esporte e educação. Há muito tempo que a gente já vem falando sobre esporte na infância, desvelando as mazelas ou as características que fazem parte do esporte na infância, mas hoje nós estamos aqui para propor um programa que possa qualificar o ambiente esportivo infantil. Nós estamos os últimos livros ainda da primeira edição ainda estão disponíveis, um número bem reduzido, achamos uma procura bem significativa pelo livro, mas ainda temos algumas obras disponíveis. Se alguém mostrar interesse em poder adquirir o programa Esporte e Educação, a obra do programa Esporte e Educação, basta colocar uma mensagem abaixo deste vídeo, que a gente entra em contato para poder então disponibilizar essa obra. O custo da obra é de R$30, para a gente poder então viabilizar e divulgar essas ideias em relação ao esporte na infância. Mais uma vez gostaria de agradecer a atenção de todos e fico à disposição para maiores esclarecimentos sobre a obra. Quem puder dar um like no vídeo de hoje eu agradeço, e fica o convite para na próxima sexta-feira a gente poder falar um pouquinho mais sobre o esporte na infância. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.